Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas, né, para o nosso seminário jurídico, que normalmente de praxe acontecia presencialmente aqui no sindicato, mas em razão desse momento de pandemia, em razão de prevenção à saúde de todos, nós estamos fazendo de forma virtual. Esse seminário foi uma necessidade diante de muitos questionamentos, né, foi uma necessidade diante de muitos questionamentos com a novidade da reforma da Previdência, com a emenda à Constituição Estadual, o que mudou mudou as regras para a nossa aposentadoria e, consequentemente, muda muita coisa na nossa vida. Então, diante de muitas perguntas e dúvidas, nós resolvemos fazer esse seminário, convidar vocês para que juntos possamos debater, discutir as nossas dúvidas. Eu queria pedir ao pessoal que está com o microfone aberto que deixasse fechado, porque dá interferência. Aí, quando vocês quiserem falar ou tirar dúvida, aí vocês abrem o microfone na hora, ok? Vamos lá, continuar. Ok. Então, a gente está trazendo isso para vocês terão a oportunidade de conversar aqui com nossos advogados, com o nosso corpo jurídico, e espero que seja o mais esclarecedor possível. E mesmo depois do seminário, né, nós estaremos aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Mas eu quero aproveitar e dar alguns informes a vocês que estão aqui, e que vocês retransmitam também. Nós estamos uma semana bastante ativa aqui no sindicato, com bastante atividade em relação a seminários. A gente tem hoje esse seminário da reforma da Previdência. Amanhã, eu já queria informar vocês que teremos também uma assembleia virtual em razão da convocação da eleição do CONCEPOL, o Conselho de Polícia, em que saiu o edital, a eleição será dia 18, e o CONCEPOL organiza as eleições dos representantes de agentes e de escrivães, né? Então, nós faremos amanhã uma assembleia para escolher 2 pessoas que serão membros da comissão eleitoral para a organização dessa eleição, e a partir de amanhã, essas pessoas irão trabalhar para organizar tudo, né? E levar detalhes. A eleição será eletrônica, como foi da última vez, e aí sairão, a partir de amanhã, todas as datas para quem, porventura, queira se candidatar a representante do CONCEPOL. Lembrando que, como das outras vezes, a agente de polícia votará em agente e escrivão votará em escrivão, certo? E um outro informe, que é outro que eu considero de extrema importância também, como esse seminário de hoje, que a gente debate um tema que já mudou na nossa vida. Na sexta-feira nós teremos mais um seminário. Esse será presencial e virtual. Por que presencial? Porque a gente está trazendo palestrantes de fora. Nós estamos trazendo Idami Lima, que já esteve anteriormente aqui apresentando a Lei Orgânica Nacional, o projeto. Ele vai trazer a apresentação do novo projeto modificado, que houve algumas modificações, e recentemente, mês passado, eu fiz com vocês uma assembleia onde nós destacamos os pontos positivos e negativos desse projeto. Estivemos em Brasília em congresso, esse congresso está aberto e permanecerá aberto até o dia 13 do 12, onde estaremos lá mais uma vez. E para isso, nós estamos trazendo para vocês na sexta-feira esses palestrantes, sendo Itami do Acre, e Aline e o presidente do Sindicato dos Escrivães de Minas Gerais. Esses trarão para a gente as experiências de como está sendo o trabalho em inovação em Minas Gerais. É muito importante, principalmente para escrivães, para agentes escrivães, mas como esse pessoal presidente do Sindicato dos Escrivães lá, a gente traz eles para bater um papo. Então, considero bastante importante. Esse seminário de sexta-feira será certificado. Nós enviamos ofício à delegada-geral pedindo para que sejam dispensados. Então, aqueles que participarem do seminário terão comprovação mediante o certificado e não terão falta nas suas unidades, certo? O limite é de 100 pessoas presencial,
porque exatamente temos que manter a segurança, a distância possível de segurança lá no auditório da Escola de Governo, será lá, não é aqui no auditório, porque aqui vai aglomerar, e lá então a gente vai poder manter a distância segura. Tomaremos todas as medidas, pedimos que usem máscara, disponibilizaremos álcool em gel, como manda o figurino. Então, a gente convida todos vocês, a gente pede que vocês multipliquem, porque a Lei Orgânica Nacional, ela vai mudar a vida das polícias civis de todos os estados, traz uma padronização, traz uma série de mudanças, e é muito importante que a gente discuta essas mudanças, porque se a gente não discutir, se a gente não conversar, não tomar conhecimento, o bonde vai passar e a gente não vai ver. Então, a gente precisa estar inserido. Então, convido todos vocês para participar desse evento. Entrem em contato com o telefone da recepção e façam sua inscrição até a quinta-feira, em razão do número de participantes ser limitado, certo? Então, é isso que eu trago de informes para vocês. Passo agora a palavra ao nosso vice-presidente agora, que até bem pouco tempo era diretor jurídico, e vai falar um pouco para vocês sobre esse seminário, dar uma introdução, e posteriormente nossos advogados, que são nossos consultores aí jurídicos, que sempre estão dando suporte aqui para as nossas decisões e dando suporte para as nossas ações, irão levar a vocês todas as informações da nossa reforma da Previdência, o que acontece com a gente daqui para frente. Muito obrigada a todos por essa participação. Jandi. Pessoal, quem não estiver... Era só pedir para os colegas aí para desligar o microfone enquanto tiver um outro falando, porque dá interferência, entendeu, Jandi? Só pede aí. João aí, por gentileza, desliga aí o microfone, João. Paulo aí que está falando. Vamos anunciar aí também a presença, né, de nosso diretor jurídico aqui, ó, no cantinho perto jurídico, que agora o nosso titulado jurídico é nosso Abimael, né? Mas vão estar aí sempre batendo esse papo e tal, vão estar sempre juntos, porque aqui é uma família Simpol, né? As faixas têm só os nomes, mas na verdade a gente está todo mundo se ajudando. E aí, sua primeira participação como diretor titular, né, Abimael, em evento. É verdade. Uma alegria grande poder contribuir com a categoria, né? E me colocando sempre à disposição de ajudar os companheiros, né? Nosso jurídico, que é, assim, digamos, quase que o carro-chefe desse sindicato, né? Tudo é importante, mas o jurídico tem um papel fundamental. Os nossos advogados hoje vão brilhantemente, tenho certeza disso, expor aqui lições para a gente sobre a nossa nova Previdência, né? E tirar a dúvida dos companheiros. Só para dizer que a importância desse seminário, seminário já há 3 anos a gente vem realizando seminários aqui no Simpol, a importância dele é justamente de informar a nossa base, que vem acontecendo, retirar as dúvidas. A gente vem recebendo costumeiramente, né, Mael, várias dúvidas aí, tratando da reforma da Previdência, de alíquotas, a questão é que as pessoas querem isentas, e tivemos uma decisão recente aí do Supremo aí sobre uma questão de um Estado. Então, o pessoal fica em pânico, fica nos cobrando, nos perguntando, e aí foi um tema que nós encontramos que seria o de mais importante atualmente para que nossa base tenha conhecimento, até porque as alíquotas, a reforma da Previdência já foi aprovada, já foi sancionada, e ela já está em vigor. Agora, as alíquotas só em janeiro, porque é questão de um prazo que tem para ser cumprido. Enfim, então, espero que vocês aproveitem o seminário. Os advogados vão palestrar sobre os temas que estão propostos, e ao final, quem tiver dúvida, coloca no chat, e a gente vai organizando aqui as perguntas, e eles vão explicando, tá certo? Vamos começar, sem mais delongas, já são 18h23, e vamos passar a palavra para Dino começar aí a bate-papo. Boa noite a todos. Na verdade, quem vai iniciar a apresentação é o doutor Tiago, que vai tocar nos pontos iniciais referentes à aposentadoria. Eu vou colocar
o slide aqui, o que ele vai apresentar, para fins de compartilhamento. Ainda não. Pode? Vou colocar o slide. É para isso. Dino, você está sem microfone. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Bem-vindos ao primeiro seminário de reforma da Previdência. O jurídico sempre muito alerta, procurando atualizar o servidor dos últimos acontecimentos jurídicos. E houve agora, recentemente, no final de setembro, a reforma da Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, através da emenda constitucional número 20, que trouxe novas regras de aposentadoria. Esse tema é um tema bastante caro para todos nós, para todos os servidores do Estado, porque é a segurança, a gente busca a segurança de uma velhice tranquila, vamos dizer assim, porque a aposentadoria mexe no plano de futuro de todos nós, né? Um tema bastante caro. Pois bem, como todos nós sabemos, existem 3 formas de se aposentar. A primeira, por incapacidade permanente, quando o servidor não tem mais condições de trabalhar, então ele é aposentado, né? Vamos dizer assim, de forma integral, se tiver relação com a função. A segunda maneira é a forma compulsória, que agora, com a emenda constitucional número 20, foi para 75 anos. Atingiu 75 anos, independente de qualquer outro requisito, obrigatoriamente é necessário a aposentadoria. Se não tiver o tempo de contribuição, inclusive, e os outros requisitos, será de forma proporcional. E a terceira forma de se aposentar, que é o nosso tema de hoje aqui, é a aposentadoria voluntária. Quando o servidor preenche determinados requisitos, ele pode se aposentar com os benefícios, com os vencimentos integrais, né? Existe a regra geral, que é aplicado a todos, e se existe a regra, é porque existe a exceção. E existem as exceções, que basicamente são 3 exceções. Aqueles servidores que têm exposição a produtos químicos, físicos ou biológicos que prejudicam a sua saúde, os professores de sala de aula e coordenadores de escola, e os policiais penais, civis e agentes socioeducativos, né, que essa última parte é o que nos interessa. Cada uma dessas exceções existe regras próprias, então é necessário abordar de forma individual. Vou abordar, obviamente, aqui só a dos policiais penais, civis e agentes socioeducativos. O que acontecia antes da emenda constitucional número 20, ou seja, antes de 20 de setembro de 2020. Esse tema era regido Parou aí? Não. Voltou? E como é que funcionava isso? Não tinha critério de idade. Qualquer idade, homem ou mulher, se atingisse 30 anos de contribuição para homens, sendo desses 30, 20 com atividade exclusivamente de polícia, que seria aqui polícia, corpo de bombeiros, polícia penal,
Forças Armadas, enfim. Dos 30, sendo pelo menos 20 de polícia, qualquer que seja a idade. E para a mulher, 25 anos de contribuição, sendo desses 25, pelo menos 15 de polícia. Isso é o que era antes. Se o servidor, até a data de 29 de setembro de 2020, que foi a data da emenda constitucional número 20, preencheu esses requisitos, pode se aposentar, independente de qualquer coisa, porque é direito adquirido. Então, direito adquirido é protegido pela Constituição Federal e ninguém mexe, vamos dizer assim. O que aconteceu após, que é o que interessa agora? Quais são as novas regras de aposentadoria? É preciso dizer, antes de dizer quais são as novas regras, que essa emenda constitucional, ela deu a lei complementar a atribuição de dizer as regras. E disse que, enquanto não vem essa lei complementar para dizer as regras, vai vigorar essas regras aqui, que eu vou dizer agora. O que eu quero dizer com isso é que, a qualquer momento, pode vir uma lei complementar e modificar as regras, seja mantendo, seja inovando só por uma questão formal, ou seja, vem com a lei complementar dizendo que as regras são as mesmas, ou modificando um ponto ou outro. Isso aqui tudo é provisório. E quais são as regras? Existem as regras para quem começa a partir da emenda constitucional número 20 e as regras para quem já está na data da emenda. Obviamente, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte não teve nenhum concurso de setembro desse ano para cá, vai ter no ano que vem, como saiu o edital semana passada. Então, todos estão na regra de transição, nas regras de transição. Mas é importante a gente saber quais são as regras para aqueles que vão começar agora. Porque aqueles que vão começar agora, no meu entendimento, são mais prejudicados pela mudança, porque tem as regras mais duras. As regras quais são para quem vai começar agora? Primeiro que antes não tinha critério de idade. Qualquer idade, desde que atingisse o tempo de contribuição e o tempo de polícia. Certo. Não, anterior. Espera que eu me perdi aqui. Desculpe, eu me perdi aqui um pouco, vou voltar aqui. Quem vai começar agora? São 55 anos de idade para homens, idade mínima. Antes não tinha idade mínima. Agora tem a idade mínima, 55 anos para homens e as mesmas regras antigas, 30 de contribuição e 20, sendo desses 30, 20 de atividade policial. Para quem começou agora, então, só adicionou a idade mínima, que antes não tinha, agora é 55 anos para homem. Para a mulher, além da idade mínima, que é 52 anos, aumentou um pouco o tempo de contribuição, que antes era 25, agora é 27. E desses 27, também aumentou o tempo de polícia, que antes era 15, agora é necessário 17 anos. Pode passar. E a regra de transição, que agora tem que prestar atenção, porque é esse o miolo do tema. A regra de transição, para quem já estava, existem duas maneiras de calcular o tempo de aposentadoria. Tem a regra 1, que é idade mínima, mais a regra antiga, e tem a regra 2, que é idade mínima diferente da regra 1, mais o pedágio, mais o tempo de polícia. Pode passar. Vamos lá, para a regra 1. A maioria vai se encaixar nessa regra 1. Porque a regra 2 é muito complicado, é muito específico, uma parcela muito pequena vai entrar na regra 2. Na regra 1, a idade mínima, a regra 1 de transição, a idade mínima do homem é 54 anos, mais 30 anos de
contribuição, mais 20, desses 30, 20 de polícia. Ou seja, a mesma regra anterior, só que com idade mínima de 54. Na verdade, a diferença do homem, do servidor homem, que já está para o que vai entrar, é de apenas 1 ano. Porque ambos 30 anos de contribuição, sendo pelo menos 20 de polícia. Para quem já está, idade mínima 54, e para aquele que vai entrar, idade mínima 55 anos. Para a mulher, muito parecido. 51 anos de idade mínima, mais 25 anos de contribuição, e desses 25, sendo 15 de polícia. Para a mulher, é um pouco melhor, porque além de baixar mais 1 ano a idade mínima com relação àqueles que vão entrar, pegou a regra antiga, que é 25 anos de contribuição e não 27, como vai ter que ter. E desses 25, apenas 15 de polícia e não 17. Eu sei que parece complicado, assim, quando a gente joga números e de uma forma de certa forma rápida, principalmente pela internet, mas não é muito complexo. Basta ter um pouco de cuidado, se botar no papel, entende fácil, vamos dizer assim. E a regra 2? A regra 2 da transição. A regra 2, ela tem um tal de pedágio. O que é esse pedágio? Pedágio é um período adicional além do que já é exigido. Vou trocar em miúdos. Para quem vai para a regra 2, tem um benefício de diminuir mais 1 ano do que a regra 1. Se na regra 1 é 54 para o homem e 51 para a mulher, na regra 2 é 53 do homem e 50 da mulher. É um pouco mais benéfico. Só que tem uma história de um pedágio. O que é o pedágio? O pedágio é um período adicional que é calculado na data da entrada da emenda constitucional número 20. Vou explicar. Se na data da emenda constitucional número 20 faltavam 4 anos para o servidor homem, anos de contribuição, ou seja, ele precisa pagar um pedágio de 2 anos. E esses 2 anos, como é que é calculado? Completa-se os 30 e paga-se mais 2 anos. Então, nesse caso específico, 32 anos. O único benefício que ele vai ter é porque tem um tempo menor de idade mínima. Mas como a diferença da regra 1 para a regra 2 é de apenas 1 ano, muito poucos servidores vão se encaixar nessa regra. Sem contar que o tempo de polícia é praticamente o mesmo. Aliás, é o mesmo. 20 anos para homem e 15, que é a regra antiga, para a mulher. Fácil. Lembrando, por fim, tudo isso que eu falei aqui, todos esses cálculos podem mudar. Por que pode mudar? Porque a emenda deu esse tema a uma lei complementar. Então, enquanto não vem essa lei complementar dispondo sobre esse tema, vale essas regras que a emenda trouxe, que eu acabei de falar. Amanhã ou depois pode vir uma lei complementar e modificar totalmente. Mais um motivo para a categoria ficar sempre atenta aos movimentos políticos quando se trata desse tema de previdência, que, como eu disse, já é muito caro para todos nós. Temos que ficar muito atentos, porque isso influencia não só na nossa própria vida, como da nossa família, nosso planejamento familiar, enfim. Esse foi, assim, vamos dizer, uma pequena amostra dessas novas regras. Agora, doutor Dino vai falar outros temas mais específicos. Eu passo a palavra agora para ele. Mais uma vez, boa noite a todos. Essa sistemática é diferente, a gente está acostumado a fazer a apresentação aqui dos seminários em pé, interagindo com o público, mas como estamos nesse sistema de videoconferência, então a gente vai colocar aqui algumas
algumas situações, né? Porque eu sei que vocês estão com dúvidas com algumas situações próprias, e eu pediria para que anotassem em algum lugar, e a gente, ao final, né, dessa minha explanação, eu, doutor Tiago, doutor Laplace, doutor Diego, a gente viria com esse debate, né, essa possibilidade de a gente conseguir receber de vocês essas dúvidas e a gente vir tirando elas paulatinamente, né? Os casos mais específicos, pessoais e pontuais, a gente pediria que o filiado agendasse, né, um atendimento, e a gente poderia esclarecer pessoalmente de uma forma mais, digamos assim, mais específica e com a atenção mais firme, personalizada, conforme meu colega está colocando aqui. A minha parte na explanação ficou os demais pontos desse seminário, né? Eu vou colocar aqui também a apresentação para que vocês possam ir acompanhando, né? E a gente conseguir tendo uma visualização melhor do que vem a ser. Pediria só um minuto aqui para eu poder compartilhar. Tá, deu certo o compartilhamento aí? Sim, Dino, já apareceu. Pronto. Como o Tiago já colocou, a gente, ao longo do ano de 2019, né, nós tivemos a reforma da Previdência por meio da Emenda Constitucional 103, a Emenda Constitucional à Constituição Federal, né? Então, essa emenda, ela trouxe uma série de modificações no sistema previdenciário nacional. Principalmente, uma das principais características dessa emenda foi de atribuir aos estados essa obrigatoriedade, essa necessidade de se implementar as condições de contribuição, situações próprias de aposentadoria especial, dentre outras situações, inclusive de pensão, né? O doutor Tiago já passou pincelando pela questão da aposentadoria. Eu tinha feito os slides no sentido de abarcar toda a situação. E a minha parte eu vou iniciar pela questão da pensão por morte, né? A pensão por morte e novas alíquotas de contribuição, fazendo um paralelozinho aqui da Emenda Constitucional Federal e a emenda estadual, certo? Então, antes, a Constituição Federal, ela versava no artigo 40, parágrafo 7º, sobre a situação da concessão de benefício por pensão por morte. Naquela oportunidade, ou seja, anteriormente à emenda constitucional, ela trazia a disposição de que o valor da pensão seria o valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, ou seja, o teto do INSS. Esse seria o valor total, né, se você recebesse até o teto do INSS, e os valores que superassem o teto seriam acrescidos de 70% do valor que excedesse, né? Essa era a vigência anteriormente à emenda. Também poderia ser, que é muito semelhante o inciso 2º aqui, como era antes, também era acrescido dessa parcela de 70%, né, na data da atividade do óbito. O parágrafo 7º, ele trazia uma outra observação. Quando se tratasse de única fonte de renda formal, quer dizer, aqui já é como ficou, perdão. A Constituição Federal modificou no artigo 40, parágrafo 7º, esse dispositivo, né? Dizendo da seguinte forma: observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, que é o salário mínimo, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente,
o benefício da pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4º, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Então, a Constituição Federal jogou para a nossa Constituição, que estabeleceu, através da Emenda Constitucional Estadual número 20, de 2020 agora, a situação da pensão por morte, no seu artigo 11. A pensão por morte concedida a dependente de servidor público estadual será rateada em partes iguais entre todos os beneficiários e equivalerá a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, ou ainda da remuneração percebida pelo servidor com dingozo de abono de permanência, acrescida de cotas de 10% por dependente, até o máximo de 100%. Você vê que as modificações elas foram substanciais. Antes, você tinha a remuneração integral com uma parcela que superasse o teto do INSS e agora ficou um rateio, né? E com a possibilidade de 50%. O parágrafo 1º, que é uma regra de transição, ela trouxe a seguinte disposição: a pensão por morte do servidor que ingressou no serviço público até a data de promulgação desta emenda, que não tenha efetuado a opção no parágrafo 18 do artigo 29, que é uma questão da Previdência Complementar, que não é o caso aqui do nosso Estado, que ainda não temos, e que não tenha optado pela regra prevista no CAPT, corresponderá à totalidade dos proventos ou da remuneração a que fazia jus na data do óbito, até o limite da isenção de contribuição de que trata o parágrafo 4º do artigo 4º desta emenda constitucional, acrescida de 60% da parcela excedente a esse limite. O que quer dizer o parágrafo 1º? Todos os policiais até então, porque nós não temos novos policiais, como bem Tiago já falou, que o nosso concurso vai vir ainda, então todos os policiais eles se encaixarão nesse parágrafo 1º, né, que a pensão, no caso, corresponderá à totalidade dos proventos, mais dos proventos, lembrando que esse parágrafo 4º do artigo 4º é onde estabeleceu as alíquotas, que eu vou explicar mais à frente, mas esse limite é R$ 3.500. O que superar o limite é uma parcela de 60%. Eu vou esclarecer mais tarde com um exemplo prático aqui para vocês conseguirem visualizar de uma forma mais adequada. Então, no parágrafo 2º, ele estabeleceu algumas outras situações, que é a questão da pensão por morte devido aos dependentes dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte em decorrência de evento, moléstia, doença grave ou incurável, desde que em todos os casos seja em consequência do cumprimento do dever ou em razão deste. Nesse caso, será equivalente à remuneração do cargo ocupado pelo servidor à época do evento. No caso, o policial que esteja em atividade e venha a falecer, então a remuneração será a pensão será a remuneração à época do evento. O parágrafo 6º diz a questão das cotas da pensão por dependente, né? No caso de filhos, principalmente, cessarão com a perda dessa qualidade. Isso aqui é para os novos policiais. Para vocês, elas serão reversíveis, né? No caso dos novos policiais, quando cessar a cota parte do filho dependente, ela não reverterá para a esposa. No caso de vocês, não, porque vocês são as exceções do que trata o parágrafo 1º. O parágrafo 7º, por fim, diz que na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual ou mental, grave em ambos os casos, cuja enfermidade seja anterior à perda da qualidade de dependente, a sua cota da pensão por morte será devida enquanto perdurar a invalidez ou deficiência, sendo 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, ou uma cota de 50%, acrescida de cotas de 10% por dependente até o máximo de 100%, para o valor que supere o limite de benefício do regime geral de previdência social. Isso aqui, quando a gente fala esse limite, é sempre o teto do INSS, certo? Bem, para a gente deixar claro como é que ficou essa questão da pensão, eu trouxe um exemplo aqui com um valor de R$10.000 de aposentadoria,
que receberia João, aqui é um exemplo hipotético, certo? Ao falecer, João deixou uma esposa e um filho menor. Por ocasião da pensão, será concedido o valor de 3.500, que é o teto da Previdência, certo? Esse valor ele já é estabelecido. E o que supera o valor de 3.500, que são 6.500, a gente aplica o percentual de 60%, né? Que dá o valor de R$ 3.900. Então, o valor da pensão dessa esposa e filhos será num total de R$ 7.400, a ser dividido entre os dois. No caso, quando o filho adquirir a maioridade aqui, essa cota parte que é devida a ele passará para a viúva, né? E no caso dos novos policiais, não. Ela vai ficar somente com a cota parte que lhe é devida naquela época. Essa situação da pensão, a gente já viu que houve umas modificações bem significativas, né? Outro aspecto que a gente veio trazer aqui no nosso seminário é a questão da retirada da isenção de contribuição previdenciária para as doenças graves. O abono de permanência a gente até iria versar, mas a gente verificou que o abono de permanência ele permanece como nos dispositivos tanto da Constituição Federal como da nossa Constituição Estadual, né? Então a gente vai aqui tratar dessa situação da isenção de contribuição previdenciária para as doenças graves. Como era antes? Antes a Constituição Federal, no artigo 40, ele tinha previsão no parágrafo 21 de que a contribuição prevista no parágrafo 18º, que era referente às aposentadorias, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios de regime geral de previdência, de que trata o artigo 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. É aquele servidor que se aposentou por invalidez em razão de um câncer, de uma cardiopatia grave, de uma paralisia grave, né? E geralmente são enfermidades já que são dispostas em lei. Ele anteriormente tinha essa isenção até o dobro do teto do INSS. A Constituição Estadual ela seguia o estabelecido na Constituição Federal, né? Então esse parágrafo 23 do artigo 29 era uma cópia da nossa Constituição Federal. Como é que ficou agora? O parágrafo 21 ele foi revogado. A emenda constitucional número 103, ele revogou. Então, não existe mais essa previsão na Constituição Federal. Por consequência, a emenda constitucional estadual número 20, ela também revogou o parágrafo 23 do artigo 29 da Constituição Estadual. Ou seja, essa isenção que era dada pela Constituição, ela deixou de existir, né? E aí, eu acredito que a grande dúvida, mas eu tenho direito adquirido, porque eu já tinha essa isenção. Não, a isenção ela é concedida, ela é uma concessão dada pela lei. Como a lei deixou de prever essa isenção, então os aposentados com doenças graves, eles passarão a contribuir também para o sistema de previdência, né? Na mesma forma como os aposentados, né? Então, sem essas isenções asseguradas pelas constituições, nós não temos mais essa possibilidade. Então, como é que ficou? O artigo 4º, que é um artigo específico que estabelece as alíquotas tanto para os ativos quanto para os inativos, ele vai trazer essas disposições dessas aplicações dessas alíquotas, né? É importante só mencionar que o artigo 4º ele ainda não está em vigor, porque a emenda constitucional 20, em seu artigo 15º, acredito eu, ele estabeleceu que a vigência desse artigo ele só passará a ocorrer no 4º mês, no primeiro dia do 4º mês, posteriormente à publicação. Como a publicação dessa emenda se deu em setembro, só passará a viger no primeiro dia do mês de janeiro do próximo ano, ou seja, já está próximo da gente ter essa vigência dessas alíquotas, certo? E aqui serve tanto para os ativos como para os inativos esse artigo 4º.
Até que entre em vigor lei que altere o artigo 1º da Lei Estadual número 8633, né, que era a lei que estabelecia essas alíquotas, a alíquota da contribuição previdenciária será de 14%. É a nova alíquota estabelecida. Antes era 11%, mudou para 14%. O parágrafo 1º trouxe essas mudanças na situação de redução e de majoração, considerando determinados valores de contribuição. Então, o inciso 1º, ele diz que até R$ 3.500, essa alíquota de 14% será diminuída em 3 pontos percentuais, ou seja, até R$ 3.500 haverá uma contribuição de 11%. Entre R$ 3.501 e R$ 6.101,06 é 14% de alíquota. Entre 6.101 e 15.000, há um acréscimo de 1 ponto, ou seja, 15% de alíquota. Entre 15.001 e 30.000, acréscimo de 2 pontos percentuais, ou seja, 16%. E acima de 30.000, um acréscimo de 4 pontos percentuais, ou seja, 18%. Aí nós vamos traduzir agora a situação em se tratando de ativos e inativos, né? O parágrafo 2º do artigo 4º diz que a alíquota reduzida ou majorada nos termos do disposto no parágrafo 1º será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo e inativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Então, há uma progressão que mais na frente eu vou esclarecer e ilustrar para vocês como é que fica essa progressão por faixas, né? O parágrafo 3º traz a seguinte informação: os valores previstos no parágrafo 1º serão reajustados a partir da data em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Ou seja, esses valores estabelecidos nessas faixas que a gente acabou de demonstrar aí, eles serão reajustados para que não haja um prejuízo ao servidor público, né? Pelo menos nós esperamos que hajam esses reajustes. E o parágrafo 4º traz uma informação bastante importante, né? A alíquota de que trata o caput, reduzida ou majorada, aplica-se à contribuição social dos servidores inativos e dos pensionistas de qualquer dos poderes do Estado, do Ministério Público, do TCE, da Defensoria Pública, incluídos suas autarquias e fundações, e incidirá sobre o valor das parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite de 3.500, certo? Hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição de alíquotas aplicáveis. O que é que o parágrafo 4º trouxe, além de informar que todos os poderes e os demais autarquias, fundações, tribunais de contas, se aplicam a essas faixas? Ele trouxe a isenção para os proventos de aposentadoria e de pensões até o limite de 3.500. Isso faz com que os aposentados e os pensionistas sejam isentos, se receberem até 3.500, ou se receberem em valores superiores, que o valor de 3.500 seja isento. Não haverá contribuição nessa faixa. E sim nas outras, na forma como disposto no parágrafo 1º. Aqui nós trazemos uma ilustração, como é que ficaria para um caso hipotético de um servidor que recebe 3.000 de aposentadoria. Aqui a gente também pode ilustrar, a gente trouxe aqui também essa situação para o ativo, certo? No mesmo valor de 13.000, mas a gente trazendo as faixas de contribuição. Como aqui nós estamos nessa área dos aposentados e pensionistas, a gente focou essa alíquota do aposentado. Então, ao receber 13.000, a partir de janeiro, a aposentadoria desse servidor terá uma contribuição de alíquota de 10,76%, ou seja, um valor de R$ 1.398,99. Porque quando a gente colocou acima que existiam essas faixas, o servidor inativo, ele tem até 3.500
isenção do valor de contribuição. O ativo não. O ativo ele vai contribuir com 11%, dando um valor de R$ 385. Na faixa entre R$ 3.500 e R$ 6.101,06, ambos contribuirão com o mesmo valor, R$ 364,15. Na faixa de R$ 6.101,07 até R$ 15.000, a alíquota incidente é 15%. Então, o ativo contribuirá com 1.034, assim como o inativo. A soma, ao final, o ativo terá uma contribuição de 1.783 e o inativo de 1.398,99. Essas previsões, elas inclusive estão à disposição de qualquer pessoa no site do governo do estado, né? Existe uma... Eu vou jogar aqui já para vocês verem como é que é o sistema. Aqui é um outro exemplo com R$ 9.000, por exemplo, de valor de aposentadoria ou de remuneração do ativo. Da mesma forma, ele vai ter uma contribuição na faixa de 3.500 o ativo, o inativo não terá. De 3.500 a 6.101, uma contribuição de 14%, né, no valor de 364, e no valor de 6.101 até 15.000, 15%, que significa uma contribuição de 434. O ativo contribuirá com 1.183, o inativo com 798. A alíquota de contribuição do inativo é 8,88%, certo? Então, esse exemplo que a gente trouxe é mais ou menos para que vocês consigam visualizar essas situações dessas alíquotas, que são agora existentes para todos os tipos de aposentadoria, para os pensionistas e para os ativos. Com a diferença que o valor teto de 3.500 tem a isenção para os inativos e para os pensionistas. Só para vocês conseguirem visualizar aqui, eu vou compartilhar aqui essa página do governo que traz essa calculadora, certo? Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Acho que eu vou ter que tirar daqui. Apareceu? Pronto. Essa página aqui que está sendo compartilhada, ela traz essa situação, tanto para você simular a aposentadoria, como para você simular como é que ficará a sua contribuição, certo? Aqui você pode jogar o valor que você recebe efetivamente hoje como aposentado, digamos, eu recebo R$11.000, a gente não sabe que os números são fechados, mas vamos botar aqui um valor quebrado, R$11.225. Então você vem aqui, coloca a situação de inativo, ou se você for ativo, de ativo, e bota calcular. Então, aqui vai estar como era a sua contribuição antes. 11.225, você tinha essa alíquota, tinha uma contribuição de R$ 563,63. E com essa nova situação posta, né, pela emenda, onde os servidores públicos vão sustentar os gastos exacerbados, passará a ter uma contribuição de R$ 1.132,74, uma alíquota efetiva de 10,09%. Não houve compartilhamento aí da página que você falou. Não houve? Não houve compartilhamento da página que você falou aí. Deixa eu tentar de novo, então, porque aqui para... Que apareceu. Para alguns apareceram aqui. Eu vou tentar de novo aí para ver se vocês conseguem visualizar aí.
Alguém não está conseguindo visualizar? Porque não está aparecendo ainda. Agora ficou branco. tá branco. Não está aparecendo. Botei. Para mim aqui apareceu. Pronto. Então, Para mim não não, tá aparecendo. não estou conseguindo ver, não. Quem não está conseguindo ver, só para eu ter ideia de se é mais de uma pessoa, porque aí a gente vai ter... Rubens, né? Rubens, para você aparece a sua imagem ou a imagem de Dino quando você está assistindo? Só está aparecendo a imagem de Dino e a sua imagem embaixo. Isso, o meu caso também, está aparecendo a imagem de Dino e a sua imagem. Agora é o compartilhamento da página, não. Pode ser que seja alguma questão de fixação. Mas o que eu vou fazer? Eu vou jogar o link aqui no chat para vocês conseguirem clicar aí onde vocês estão e já poder visualizar essa página. Eu já sei o que é, Dino. Né? Na tela, tem que teclar nessa partezinha, esse botãozinho em cima aí da sua tela, onde aparece a sua imagem, certo? Que quando aperta nele, aí aparece a página compartilhada. Você está conseguindo ver agora? Quando você clica no botãozinho em cima, tem na sua tela, na sua imagem, tem eu acho que é de fixar. Aí aparece a tela compartilhada. Entendeu? Pronto. Quando você aperta nesse botão, aparece a página. Aí aparece. Eu apertei agora. Ela está fixada na minha tela agora, inclusive. Pronto. Está aparecendo para mim e você aparece embaixo, certo? Entendeu agora? Talvez seja. Para mim não está aparecendo não, só aparece Dino. Pronto, eu vou jogar aqui de toda sorte o link. Não aparece não. O link tá aí, eu acredito, eu não sei se as pessoas que estão vendo no celular talvez tenham uma certa dificuldade desse compartilhamento, pode ser que seja isso. Mas quem está vendo no computador está conseguindo ver. Eu coloquei de toda sorte no chat o link, é só você clicar no link e você vai conseguir ingressar nessa página e visualizar e fazer toda a simulação referente a esses valores, certo? Rubens, se você vir aí nessa página onde está aparecendo o Dino, em cima tem uma bola branca com uma imagem azul. É só você clicar nela que ela vai mudar. Sai a imagem de Dino e aparece a tela compartilhada. Então, pessoal, para a gente até dar encaminhamento aqui, eu compartilhei já o link no chat e quem quiser pode ingressar. Com isso, a gente, inclusive, finaliza aqui no sentido dos temas. Essa última situação que seria o direito adquirido e as regras de transições, elas já foram expostas nas próprias explanações, tanto minha como do Dr. Tiago. E eu passo a Jandir, para você controlar aí esse formato, ou para a Edilza, de como seria esse bate-papo aqui, essas dúvidas dos filiados, se eles se inscreveriam pelo chat. Então, Jandir, veja aí como é que você pensa em fazer. Não, eu já estou tentando responder aqui, mas eu gostaria aqui de enfatizar um ponto aqui bem interessante, abono de permanência, né? Porque, a princípio, pelo menos assim, em reuniões e em conversas que nós tivemos com o governo, o abono de permanência para o policial civil permaneceria para aqueles que têm abono de permanência, e aqueles que não tinham ainda os critérios de aposentadoria, perderia o direito de abono de permanência. Mas quando a gente for estudar a legislação e o que foi aprovado na Assembleia Legislativa, percebemos que o abono de permanência ainda persiste nos formatos que existe hoje. Isso quer dizer o quê? Você preencher os requisitos, você tem direito ao abono de permanência. Coisa que até então eu pensava que até que não tinha mais. Acho que eu tenho até alguma informação errada para algum filiado, mas com o estudo aprofundado que nós tivemos da legislação agora, fica claro que o abono de permanência tem sim, preencher os requisitos, tem direito a abono de permanência. Porque até então a gente pensava que tinha que preencher os requisitos para a regra geral, mas na verdade não é. Preencher os requisitos do policial civil, você tem o direito ao abono de permanência.
Alguém tem alguma pergunta? A gente tem um chat aqui. Eu tentei responder algumas coisas aqui ao pessoal do chat. Se alguém tiver alguma pergunta. Enfatizando que, como o Dino falou no início do seminário, aqueles que tiverem peculiaridades, um caso específico, diga, João, pode falar. Eu quero fazer uma pergunta aí a tu. A Terra tinha feito já, mas eu fiquei com dúvida o seguinte. A questão, a pessoa já está na Polícia Civil hoje. Aí passando aí a questão para delegado aí, né? A pessoa faz e passa para delegado. Como é que fica a questão da aposentadoria? Como é que a pessoa vai se aposentar? E a questão do tempo de serviço. Esse tempo de serviço que a pessoa já tem, vai contar ou começa do zero lá? Pode falar aí, Dino. Responder? Dino pode responder? Cadê Dino? Cadê os advogados? Opa, diga aí. Opa. Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Em caso, digamos, de você prestar o concurso de delegado e ingressar nos quadros da Polícia Civil agora na situação de delegado, seria isso? Isso, a pessoa já é o escrivão ou agente, passa nesse novo concurso. Como é que fica a situação dele? Pelos casos que a gente já teve experiências anteriores nas reformas de previdências anteriores, o tempo contado anteriormente se aproveitaria. É como se você, aí é onde entra. Se você não teve quebra na atividade, digamos, não houve um dia sequer sem a atividade de servidor. Você saiu num dia, pediu vacância no dia, no outro você ingressa como delegado. Então, há uma continuidade na sua contribuição previdenciária. Então, você continuaria no regime anterior, desde que seja satisfeita essa situação, sem quebra na contribuição previdenciária. Você permaneceria no regime anterior, nas experiências que nós tivemos aqui com outros casos. Né? Eu nunca enfrentei aqui de policial, mas eu já enfrentei de outros servidores que, em razão da modificação do regime, você conseguia ainda manter o regime anterior ao seu novo ingresso. Aí, emendando a pergunta aí, Dino, ele está assumindo como delegado. Pronto, assumiu como delegado. E a paridade, integralidade para aquele servidor novo, paridade, integralidade mínima. Porque ele ficaria com integralidade e paridade em razão dessa ausência de quebra. Ele seria como o agente de polícia civil que ele é hoje, porque ele estabelece um liame de continuidade entre a contribuição anterior e a nova contribuição como delegado. Entendeu? Não houve uma modificação no regime porque ele permanece contribuindo de forma contínua. Entendi. Agora, lembrando que isso são casos que tem que haver a permanência no serviço público se tiver um dia sequer de ausência de contribuição, digamos, ele pediu exoneração no dia, ficou um dia sem contribuir, tomou posse só, por exemplo, 25 ele pediu exoneração, 26 ele não tomou posse, ele perde. Entendeu? É como se ele tivesse uma continuidade. Ele tem exonerado 25, posse 26. Agora, Dino, esse exemplo aí, ele está surgindo quando a gente está tratando de atividade policial. Ele está deixando de ser um agente de polícia para ser um delegado, certo? Mas por exemplo, se for para outro concurso, normal. Por exemplo, auditor fiscal do Estado. Aí ele pode... Aí eu teria que estudar os casos de transição da regra geral. Ele iria para a regra geral, mas em tempo normal, porque a regra da legislação especial, da aposentadoria especial. Exatamente. Iria para a regra o regime geral. Exato. Posso fazer outra pergunta aí a você aí? Pode. Me diga uma coisa, a gente está hoje aqui na Polícia Civil, certo? Amanhã ou depois a gente passa aí para uma Assembleia Legislativa ou para o Ministério Público, enfim. Houve reforma também para esse pessoal ou não? Houve.
Houve. A questão das alíquotas, a questão de contribuições, elas são inerentes para todos os servidores. Certo. Mas aí, se a gente passar hoje, vamos supor que hoje eu passo um concurso aqui no Ministério Público, ia me aposentar com teto? É isso? Ou também pode pegar esse gancho aí se eu não perder o vínculo? O Ministério Público, eles têm regras específicas, aí teria que realmente estudar o caso, mas digamos, para facilitar a nossa vida, se você estivesse fazendo medicina e passasse para médico do Estado, por exemplo, você iria para a regra geral, com necessidade de preenchimento de tempo de contribuição, de idade mínima específica, e digamos, os critérios eles seriam diferenciados. Esse tempo que você teve de polícia civil, ele não iria ser contado como já existiu alguns casos, com percentual diferenciado. Ele iria ser contado como tempo de contribuição normal. Ok, Dino, é uma dúvida, se você puder esclarecer, é o seguinte: o policial que se aposenta hoje, ele adoece, uma doença que não seja em razão da função, ele vai ter direito à paridade e integralidade? Aí vai entrar a questão do tipo de moléstia, né? Se for relacionada com a função, ela é integral e tem paridade. Mas se for, digamos, não relacionado... Deixa eu só até... para tirar essa dúvida de forma... Só um minuto aqui que eu estou olhando a parte específica em relação a essa situação. Boa noite, pessoal. Vandrez Baraúna entrando agora no seminário, ok? Atrasei porque estava saindo do plantão. Obrigado. O colega ajudou aqui, só um minuto. Bem-vindo, Vanduí. Só para a gente fazer a leitura de novo, é o parágrafo 3º do artigo 8º, ele estabelece que os policiais, no caso, vocês... Não, mas aqui é a questão da integralidade e paridade, né? O parágrafo 3º, ele realmente trouxe para os policiais, mas a pergunta dele é se em razão da doença, não é isso? Uma doença que não seja incapacitante. Aí a gente vai para o parágrafo 4º. Ele disse uma doença que não seja em razão do serviço, ele disse. Uhum. Que venham se aposentar por incapacidade permanente para o trabalho decorrente de evento, moléstia, doença grave ou incurável, desde que em todos os casos seja em cumprimento do dever ou em razão deste. Tem direito à aposentadoria integral, ou seja, a sua doença ela tem que estar relacionada com o seu ofício. Antes não, digamos, você tinha uma cardiopatia grave, você já tinha direito à aposentadoria integral. Hoje, essa cardiopatia grave, o médico, digamos assim, o perito que vai lhe dar aposentadoria por invalidez, tem que correlacionar essa cardiopatia grave com a sua atividade profissional. Senão, você não terá direito à aposentadoria integral e paridade. Você irá para a regra geral. Fazer uma pergunta a você, Dino, que não foi perguntada aqui por ninguém, mas eu gostaria de deixar registrado nesse chat. E aquela decisão do Supremo, que eu recebi muita pergunta aí, né, de pessoas que viram uma decisão do Supremo aí meio maluca esses dias. Eu gostaria que você tratasse um pouco sobre ela aí. A gente até discutiu, acredito eu, Jandir, relativo a esse caso, que era um caso específico de Rondônia. Eu não sei se mencionava a questão de integralidade e paridade, não me recordo bem. Se você souber lembrar, pode até me ajudar. O Supremo ele disse que não podia o governo do Estado, não podia uma lei estadual estabelecer critérios diferenciados.
Pelo menos, salvo engano, foi isso aí. Pronto, foi isso mesmo. Essa questão ela é superada uma vez que a Emenda Constitucional 103, que estabeleceu essa modificação toda nas aposentadorias e pensões, ela jogou para os estados essa determinação de estabelecer como se dão as aposentadorias e pensões. A competência virou para o Estado, né? A Constituição Federal, antes, ela regrava, os estados geralmente copiavam os dispositivos da Constituição Federal nas suas constituições estaduais, e assim se estabelecia. Hoje, não. A Constituição Federal disse que, olha, os estados que estabeleçam quais são os regramentos. E o nosso estado, por meio dessa emenda 20, trouxe a situação da integralidade e paridade, né, como a gente viu na explanação de Tiago, para os policiais civis que já estavam ingressos na polícia, no quadro da polícia, até agora, né? Os posteriores já vão para a regra geral lá. Então, essa situação do STF era específica numa época em que você tinha a Lei Complementar 51 de 85, que foi assegurada pelo próprio STF, a sua vigência, e a Constituição tinha uma previsão diferenciada. Hoje não, a previsão da Constituição Federal estabelece que é para o Estado. Então, superado essa decisão do STF aí, nos casos novos. Superado, com certeza. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Voltando a dizer, cada caso, se uma pessoa tem um caso específico, alguma dúvida específica, pode vir aqui no sindicato, procurar os advogados, e aí eles tratarão de forma específica o caso. Se não tiver mais perguntas, eu vou passar a palavra para Edilza. Edilza finalizar o seminário aí. Me diga uma coisa, só, se Dino puder responder aí, com relação a essa regra de transição, né? O policial que, por exemplo, para tentar entender essa regra de transição, o policial tem 45 anos de idade, e ele ia se aposentar daqui, vamos supor, daqui a 4 anos. Ele vai ficar na regra de 53 ou na regra de 55? Repita aí, por favor, irmão, a situação específica para a gente poder anotar aqui no papel. Fábio, é um policial com 49 anos de idade. Eu acho que ele tem 45. 45 ou 49? Pode falar novamente aí? Amigos, Vandores Baraúna também tem esse interesse. Eu tenho algo mais específico. Me permitam depois. Pode falar, então, irmão. Pode falar. No caso seria o seguinte, no caso, o policial com 45 anos de idade, né, para entender essa regra de transição, o policial com 45 anos de idade, e ele faltasse 4 anos para se aposentar, ele vai pegar a regra de transição para se aposentar com 53, pagando pedágio de 100%, ou ele vai se aposentar com 55 anos de idade? A questão né? Responda aí, Dino. No caso, o único limitador dele, pelo que eu entendi da sua pergunta, foi a idade. Então, ele já estava com os outros requisitos preenchidos. Porque é importante a gente lembrar que existem os 2 outros requisitos, que é o de 20 anos de polícia e 30 anos de contribuição. Se for só meramente o limitador aí da idade, ele vai por essa regra de transição aqui de 54 anos. Porque o pedágio do inciso segundo também... Se bem que não. Ele iria pelo inciso segundo mesmo, porque ele não tem pedágio de contribuição, ele iria só pela idade mesmo, o limitador. Não, no caso, veja só, se você entendeu, ele tem 26 anos de contribuição, toda de atividade policial, certo? Tá. Aí ele tem 45 anos de idade, faltaria, no caso, faltaria para completar os 34 anos. Ele se aposentaria com 49. Só que aí... Sim. O limitador dele vai ter a idade. O limitador dele é a idade. No caso, ele vai ter a transição, vai ter que pagar o pedágio de 100% para chegando a 53 anos, ele se aposenta, ou ele vai para a regra de 54? Ele vai pela...
Sabe por que ele vai pela de 54? Porque essa regra de transição aqui do inciso segundo, ela é bem ruim, na verdade. Como ele tinha 4 anos ainda para completar, ele teria que dar um pedágio ainda de mais de 2 anos. Então, ele iria para 6. Sim, então é. Então, pronto, ele iria se aposentar com os 53. Os colegas fizeram a conta, porque essa regra é bem difícil até de explicar. Ele passaria mais 6 anos contribuindo e ficaria pelo limitador de 53 anos de idade. Amigos, boa noite, me permitam? Pois não. Olha, eu sou Vandor Baraúna e tenho 49. Tudo bem? Está me ouvindo? Estamos sim. Eu tenho 49 e preciso de apenas, segundo o sistema antigo, eu olho naquele nosso sistema, no CISPOL, eu preciso exatamente de um ano e uma semana, e tenho 49 anos, completando agora 49. Então, como ficaria a minha situação? É semelhante a desse rapaz aí? Olha, o meu caso é bem específico. Um ano apenas. A sua situação é exatamente a regra 2. Pois não. Você irá trabalhar aí, você irá pagar o pedágio e ficará pelo limitador dos 53 anos de idade. Ou seja, eu trabalharei, então, 50, 51, mais 4 anos na Polícia Civil. Quando você completar os seus 53 anos aí, você já dá a entrada lá no IPERN. Caramba. Ou seja, eu vou trabalhar 3 anos e meio, porque eu tenho 6 meses lá para tirar ainda de licença. Isso. Se você conseguir tirar a licença, né? Agradeço pelas informações, vou ter um pouco mais de paciência e aguardar mais 3 anos e meio aqui na gloriosa Polícia Civil. Vai prestar bom serviço. Estamos prestando e fazendo da melhor maneira possível. Obrigado. O problema, viu, Vandor? Você que está em Baraunas aí, o problema foi que a reforma prejudicou muito para aqueles que já trabalham cedo. Já trabalham desde cedo, né? Muita gente que trabalha desde cedo não tinha esse limitador de idade, agora tem. Então, principalmente as mulheres foram as mais prejudicadas na reforma da Previdência. Agradeço pelos esclarecimentos. Na realidade, quem teve o único beneficiado nessa reforma da Previdência foram os militares, né? Que a gente vê que as regras não atingem eles. Mas é isso aí, bola para frente, e a gente tem uma atividade como se a gente não tivesse o mesmo risco de vida, né? Às vezes o cara tá nas Forças Armadas com 18 anos de idade, perde um dedo e se aposenta integralmente. A gente que tá no dia a dia, na lida com a vagabundagem, se a gente adoecer e não conseguir provar que foi em decorrência da função, a gente tem um prejuízo enorme. Verdade, Fábio. Concordo com você. E a questão de realmente os policiais militares tiverem realmente um tratamento diferenciado, uma regra de transição totalmente diferenciada, inclusive nem entrou em vigor a regra de transição deles ainda, viu? Então, porque teve também um vacácio lege da regra de transição. Então, foram totalmente beneficiados, a gente sabe disso, mas, infelizmente, tivemos as brigas nacionais, as lutas nacionais, mas, infelizmente, não conseguimos tratar de forma igual todo mundo, todos da segurança pública. Sem mais perguntas, né? Vamos passar a palavra aqui para a Edilza para encerrar o seminário. Bem, pessoal, quero agradecer aí aos nossos advogados, né, que trouxeram informações aí preciosas. Os 2 que apresentaram são Dino e Tiago, mas tivemos aí a participação de Laplace e Diego também,